Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Linguística da UFSCar. Fiz bacharelado em Linguística na mesma universidade, sou aí uma das veteranas do grupo de pesquisa Comunica. Trabalho com a orientação da Luciana desde 2012, quando eu comecei a iniciação científica. Depois fiz o TCC, o mestrado e agora desde 2017 estou aí na empreitada do doutorado. Eu sou bolsista FAPESP e em outubro do ano passado eu interrompi meu processo regular no Brasil para ter uma experiência de pesquisa no exterior. Essa é uma possibilidade prevista pela agência para pesquisas em todos os níveis, então é possível fazer esse intercâmbio numa iniciação científica, num mestrado, num doutorado, num pós-doutorado. Esse estágio se chama BEP, Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior, e é uma oportunidade bem interessante para a gente conhecer outras realidades de pesquisa, outros grupos de estudo, acessar outras bibliografias, para entender como outros pesquisadores estão trabalhando com nossos temas ou temas de pesquisa correlatos, perceber como a nossa área ou outras áreas que a gente queira explorar estão funcionando em outros lugares, ampliar nossas redes de trabalho, de pesquisa, de atuação e, claro, mostrar também o que a gente tem feito por aqui, né, nos nossos grupos de pesquisa. Enfim, em linhas gerais, é uma oportunidade bem interessante de fazer a famigerada internacionalização, que é tão exigida de nós acadêmicos hoje, né? E pasmem, ela pode ser outra coisa que não publicar artigos em inglês. Então, fica a dica! Eu escolhi a França para fazer esse estágio, na verdade foi a França que me escolheu, mas essa é uma história que eu conto em outro momento para vocês. E eu fui para Paris trabalhar na École de Estudos em Ciências Sociais. Lá eu tive a supervisão do professor Johannes Angemiller. O Angemiller é sociólogo e também analista do discurso. Então foi uma escolha ter essa experiência interdisciplinar. Acho que é uma característica bem marcante do Comunica, né? Estamos todos bem abertos a explorar outras bibliografias e a ler outros autores que não só aqueles das nossas áreas de formação, então não só a linguística e mesmo a análise do discurso. Acho que isso é bem enriquecedor para os nossos trabalhos e também para a nossa formação como professores, como pesquisadores. Bom, como vocês devem imaginar, esse período foi bem diferente do que eu previ. Eu cheguei lá na metade de outubro e em poucos dias começou uma greve que durou meses, uma greve de transportes. Então, vários dos seminários de que eu participava não continuaram, não puderam seguir, porque não era possível chegar nos lugares, né? A cidade ficou bem parada. E aí, quando finalmente essa greve acabou, veio a pandemia e aí sim tudo mudou drasticamente, né, para todos nós. Então, vários dos meus planos e das minhas expectativas não puderam se concretizar. Foi um período de ressignificar várias coisas, o meu próprio trabalho por lá. E aí, quando a gente decidiu fazer esses seminários LABEP, eu sabia que eu queria compartilhar um pouco desse período com vocês, mas também achava que seria importante falar um pouco da minha pesquisa, porque tem várias pessoas novas aqui no grupo. E aí eu me lembrei de uma apresentação que eu fiz no seminário do meu supervisor lá. Na verdade, foi uma das únicas oportunidades que eu tive de apresentar por lá a minha pesquisa. E acho que vai ser interessante compartilhar essa apresentação com vocês e ir discutindo alguns aspectos da minha pesquisa. Então, vou lá. Eu vou mostrar aqui para vocês e vou comentando, tá bom? Bora lá. Bom, essa apresentação foi feita no seminário Abordagens Discursivas em Ciências Sociais. Ali, a maioria dos colegas tem interesse em discutir seus objetos de uma perspectiva da sociologia da linguagem. E como minha pesquisa era a única do grupo nos estudos da edição, para além de explorar a abordagem linguístico-discursiva ou mesmo a discursivo-mediológica, achei interessante enfatizar a dimensão editorial do meu trabalho, que também caracteriza muitas outras pesquisas do Comunica e o próprio LABEP. Então, pensei num título que marcasse essa perspectiva editorial e que também pontuasse palavras-chave definidoras, né, do contexto da minha pesquisa. Chamei essa fala de mediação editorial e regimes de autoria na comunicação científica. Logo no título surgiu uma questão linguística interessante quanto à palavra autoria em francês. Em algumas áreas se usa regimes de paternité, em outras octorrealité.
Então mantive as duas formas para ver qual seria a percepção dos colegas. Comecei apresentando o coletivo de trabalho em que a pesquisa é desenvolvida. Acho isso importante sempre, mas sobretudo quando estamos assim tão fora de casa. Falei das nossas linhas de pesquisa, dos nossos interesses, das leituras que temos feito. Mostrei nosso site e o blog, indicando que também construímos ali um repositório de notícias que tenham relação com os temas que exploramos no grupo. Segui pontuando que meu objeto editorial de estudo são os periódicos científicos. Lá no título eu achei mais pertinente indicar o contexto mais amplo em que o trabalho se insere, então a comunicação científica. Expliquei a importância da pesquisa de campo para esse trabalho, que é muito comum nos estudos da edição, apesar de rara na análise do discurso. Essa importância se deve a uma questão metodológica fundamental para a minha pesquisa, que é a dificuldade de acesso aos materiais em processo de edição, que na editoração científica tem circulação restrita, né? Então é mais comum que se mostre um produto final e não os seus processos. Então eu enfatizo que foi nessa etapa da pesquisa que lá no meu mestrado eu formulei minha hipótese de trabalho para o doutorado. Me parece que existe um imaginário de autoria que sustenta esse apagamento dos processos de edição de materiais científicos, por isso me interessa estudar como se constitui essa autoria nos periódicos. Eu apresento meu corpus com aspas ali em periódicos científicos, pois a Cerâmica Industrial é um periódico técnico, quase que de divulgação científica, embora se insira nesse sistema de revistas científicas ou acadêmicas. Mostro cada uma das 4 revistas e digo que a escolha por esses periódicos se deu sobretudo pela possibilidade de acesso a esses materiais em processo de edição, já que então esse tipo de material tem essa circulação restrita, né? Apresento as condições de produção do trabalho, então o Sistema Brasileiro de Avaliação da Produção Científica, falo da CAPES, do Qualis Periódicos, da Cielo, mostro a distribuição das áreas de avaliação da CAPES e comento que o Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar coloca uma questão para pesquisa, já que a revista do IEB é essencialmente de humanidades, mas se caracteriza como interdisciplinar. E se a gente olha ali a área no colégio de avaliação da CAPES, não tem nada a ver com as humanidades, né? Então essa é uma categoria colocada em questão no trabalho. Eu exemplifico isso mostrando a estratificação das áreas que a revista publica, segundo o Qualis. Falo dos dados que coletei e do recorte a que cheguei depois do exame de qualificação, quando eu percebi que não seria possível dar conta de explorar numa pesquisa só todos os materiais sistematizados ali. Então, os materiais que analiso são os pareceres, os textos de avaliação por pares, que me parecem mais representativos da constituição da autoria ali no trabalho dos pareceristas e também dos editores, que são coenunciadores editoriais situados em instâncias mais decisórias da editoração científica, da comunicação científica. Apresento os conceitos que eu mobilizo na pesquisa, os ritos genéticos editoriais, que me ajudam a olhar para a relação entre autor e coenunciador editorial, considerando que a edição é uma etapa autoral do trabalho com os textos destinados à publicação. O medium, que além do modo teórico, como eu abordo os periódicos como objetos técnicos, dialoga diretamente com a relação entre normas e técnicas, que na editoração científica tem as revistas como modelares, né, dessa relação. E a paratopia criadora, que me permite estudar a gestão da autoria, considerando a relação entre autor, sociedade e obra. Eu finalizo essa fala com uma síntese do trabalho, indicando que esse é um estudo das condicionantes da autoria na produção de artigos das diferentes áreas de conhecimento que analiso, geografia, interdisciplinar, saúde e engenharia de materiais. Explico que, apesar de encontrar tantas diferenças nos processos editoriais das 4 revistas, esse é um estudo que se pretende comparativo. Afinal, se há tantas normas para o funcionamento da comunicação científica e, ao mesmo tempo, eu encontrei tantas diferenças entre cada periódico, é interessante entender como funciona o que eu estou chamando no trabalho de efeito de padronização, que acontece nos artigos científicos, nos periódicos, entre as diferentes áreas de pesquisa, então na própria produção do conhecimento, né? Que tem relação com o Academic Star System que o Ange Miller estuda e do qual eu falo no meu projeto complementar BEP. Então essa estratificação de carreiras profissionais, de pesquisadores, de professores, de alunos, etc., tem a ver com esse ciclo de correr atrás o tempo todo, de publicar X artigos por ano, só em periódicos super bem avaliados, então geralmente internacionais, publicar em inglês como se só isso fosse sinônimo de internacionalização para todas as áreas e assim por diante. Eu deixo por fim algumas questões que eu coloco na pesquisa, então considerando esse efeito de padronização. Em que medida a gente pode falar de periódicos de ciências humanas, de ciências exatas e de ciências biológicas como produtos de um mesmo regime de regularidades? Será que há tentativas de padronização das diferentes práticas de pesquisa quando elas são publicadas?
Eu tento responder a essas questões investigando discursivamente as práticas acadêmicas, científicas e intelectuais dos pareceristas e dos editores nos seus trabalhos como coenunciadores editoriais, ali nos regimes de autoria da comunicação científica, então analisando os textos de parecer dos artigos científicos. Fecho a minha fala com um pouquinho da minha bibliografia fundamental. E é isso, gente. Me digam o que vocês acharam, façam perguntas, sugestões, críticas, comentários. Bora conversar!